Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com muita alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, quem é maior no reino dos céus? Mas antes de meditarmos sobre esta pergunta, eu quero deixar um convite para você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas o culto de oração. Quem sabe você precisa de oração por você, pela sua família. E eu convido você a estar conosco nesta terça-feira às 19h30. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira à tarde nós temos às 15 horas a tarde da bênção. Quem sabe você não pode ir à igreja à noite, é oportunizado a você esse horário, às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em grupos familiares, que são as células. E qual é a finalidade? Estudar a Bíblia e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o culto de ensino, que é a Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em nossas igrejas. Queridos, eu quero pensar com você sobre uma grande pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Já alguém afirmou que o que move o mundo são as perguntas, são os questionamentos, são as dúvidas. Ao contrário, desse caminho inverso que muitos dizem. É a dúvida que leva a pessoa a pesquisar, leva a pessoa a estar trabalhando em prol das respostas. Mas o que eu quero pensar com você é sobre esta pergunta. Quem é maior no reino dos céus? Eu quero ler um texto que faz justamente esta pergunta. Esta pergunta, ela estava sendo fomentada entre os discípulos de Jesus, e Jesus percebeu este questionamento, essa dúvida, e ele então procura responder essa pergunta. Capítulo 9 de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33, diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles e, tomando-a nos braços, e disse-lhe: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em o meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Então eu tenho aqui em mãos um texto muito interessante, que Jesus ele procura responder uma indagação dos seus discípulos. Os seus discípulos estavam discutindo pelo caminho, eles tinham saído para a evangelização, para pregar, e agora no retorno para casa, E esse texto aqui, ele acontece dentro de um contexto assim interessante, porque Jesus tinha saído para pregar para os gesarenos. E quando eles retornam para a terra, Jesus nesse tempo, ele já estava morando em Cafarnaum, ele já não morava lá em Nazaré,
Ele estava morando em Cafarnaum e os discípulos dele começaram a discutir, a debater. Quem vai ser o maior lá no reino dos céus? Quem vai ser o maior? O Senhor Jesus, vendo eles discutir isso, ou seja, essa indagação deles não passou imperceptível. O Senhor, atento, viu o que eles estavam discutindo, né? Será que o João vai ser o maior? Será que o Tomé vai ser o maior? Será que é o Pedro? Até pelo fato de que Pedro que respondeu aquela pergunta. Mas Jesus, ele ouve, quando chega em casa, Jesus, a Bíblia vai dizer que quando chegou em casa, ele chamou os seus discípulos e perguntou para ele, o que você estava discutindo? E a Bíblia vai dizer que eles ficaram em silêncio. Eu quero ler novamente essa escritura, que encontra em Marcos, capítulo 9, 33, que diz assim, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Ou seja, qual que era a discussão de vocês pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Eles ficaram calados diante daquele questionamento de Jesus. Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. Não sabemos que nível que deu essa conversação, essa discussão. Ó, Pedro, você é o maior? Não, fulano que vai ser o maior. Então Jesus, ele pega essa palavra e assentou e chamou os 12. Ele falou assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último, será servo de todo. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Que esse ensinamento não é restrito aos discípulos daquele tempo. É extensivo a mim e a você. Que no reino de Deus não existe maior e nem melhor. Até pelo fato de que filhos de Deus, como eu já disse em programas anteriores, Deus só tem um unigênito filho. Os demais são todos adotados. Nós somos adotados na família de Deus. E ele está falando aqui do reino de Deus. E se é do reino de Deus, se é adotado, vamos pensar aqui na questão terrena. Se uma pessoa ele adota 10 filhos, se eles são adotados, que diferença faz entre um e outro? Qual que é melhor? Qual que é maior? Se existe hierarquia, existe para aquele que é o filho legítimo, para aquele que não é adotado. E nesse caso aqui, nós temos essa palavra de Jesus. Ele vai assim, olha, ele vai dizer o seguinte, se alguém quer ser o primeiro, ele será o último. E ele será servo de todos, ou seja, é aquele que serve mais. Não existe essa questão de um melhor do que o outro. Não existe um maior superior ao outro. E essas coisas aqui para a terra. Jesus, em outra oportunidade, também, ele teve um embate com dois, Tiago e João. Tiago e João, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus, ó Senhor, quando o Senhor entrar para o teu reino, permita que os meus filhos, um fica à tua direita, outro fica à esquerda. Jesus falou assim, olha, no mundo, não sabe nem o que está pedindo, porque essa palavra foi pedida, depois os discípulos pediram. Jesus falou assim, você não sabe nem o que está pedindo, aqui no mundo que é assim. Os governadores, que governam, que tem outros maiores, mas no reino celestial não é assim. Quem quiser ser maior, seja servo de todos. Não existe maior e nem melhor. E é triste, às vezes, essas coisas dentro da igreja. Quando nós pensamos na igreja, existe às vezes igreja que adota essa questão de hierarquia, de pessoas maiores, superiores. Ela está totalmente na contramão da vontade de Deus. Ela não está entendendo, esse aspecto do reino de Deus, de alguém, ter supremacia sobre o outro. Jesus, ele deixa isso claro para nós, não existe maior e nem melhor no reino dele. Mas hoje, às vezes, a gente vem, e é importante lembrar
que quando nós transpomos as portas da igreja, que nós formamos um, como o apóstolo Paulo descreve, não existe grego nem judeu, não existe escravo nem livre, ou seja, quando nós transpomos as portas, nós formamos um no corpo de Cristo. Todos são importantes, todos têm a sua função, né? E não existe um maior ou melhor. Ao descrever sobre isso, os apóstolos também disseram, não, é como num corpo, cada membro tem a sua funcionalidade. E por que as pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, começam a tratar com discriminação, começam a tratar com diferença, fazendo acepção de pessoas? Se existe uma coisa abominável diante de Deus, é isto. Né? Por que quando chega na igreja, às vezes a pessoa tem aquela assim, tá aqui o doutor fulano de tal. Mas se tiver lá uma pessoa que exerce um serviço braçal lá, aqui está o gari, aqui está o pedreiro, ninguém fala isso, mas eles querem exaltar e quer colocar em supremacia. Não existe maior ou melhor, aliás, o maior aqui, Jesus até que ele indica, quem quiser servir mais, quem quiser ser maior, seja o servo, ou seja, aquele se dá, ou seja, ele coloca inferior, ou seja, a escada do reino de Deus, ela de cima para baixo. Quanto mais você cresce, mais você desce. É impressionante isso. Eu acredito que o ensinamento de Cristo, ele difere. Né? Nós vimos claramente que o ensinamento, há uma diferença enorme em ser um seguidor de Cristo e ser de religião. Aqueles que seguem a Jesus, ele cada dia, ele entende que ele tem que diminuir a cada dia. Ou seja, ao invés dele crescer, ele vai diminuindo. Que ele cresça e nós diminuamos. Esta é a palavra que eu quero deixar para você dentro dessa pergunta. Quem é o maior? Quem é o melhor? É aquele que serve, seja servo, ou seja, aquele que é o mais humilde. Esse é o ensinamento de Jesus que ele quer para mim e para você, que nós vejamos que ele igualou a todos na cruz. Ele igualou a todos, não existe servo, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem grego, ou seja, nem intelectual, não existe beleza, nada disso. Nós somos igualados à cruz de Cristo, o Senhor. E é por isso que eu estou desafiando a você a ler essas escrituras. Quem é o maior? Jesus responde, é aquele que, se quiser ser maior, então ele serve, seja um serviçal. E Jesus deu prova disso também. Sendo ele o Filho de Deus, ele veio e lavou os pés dos seus discípulos, ele serviu os seus discípulos. Ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu sou seguidor de Cristo, eu devo fazer de igual modo. E você também é convidado. Eu quero orar. Bendito Deus e Pai, nós não queremos ser simples admiradores da Tua palavra, mas nós queremos ser praticantes. Nós queremos, meu Deus, colocar em prática essas verdades ensinadas e que elas possam estar internalizadas e externalizadas através dos nossos atos de justiça. Abençoa esse telespectador, que ele possa assimilar este ensinamento da Tua palavra e que ela possa, Senhor, moldar a sua vida no padrão celestial e não no padrão da terra, nos governos, nas demandas aqui meramente humana, mas que nós possamos ver em Ti o modelo, que é o nosso Salvador, o Senhor. E é no nome de Jesus que eu me dirijo a Ti nesse instante, dando graças por tudo. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e esperamos você conosco no mesmo horário, na mesma emissora, e ficamos por aqui. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.